basa rangu vakazvininipisa vakanyengetera ndichapodza nyika yavo ine ndichapodza nyika yavo ngatinamate Mwari omuafrika mberi No princípio, quando o silêncio era a única melodia, Deus falou, e de sua voz ecoou o comando que deu origem aos céus e à terra. A luz rasgou as trevas, e o caos encontrou sua ordem. Tudo estava sem forma e vazio, e tudo teve início com a voz de Deus. Desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existir. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E o teu falar, acende bilhões de estrelas brilhantes, planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Eu também. Com infinita maestria, o Senhor formou o homem do pó da terra. De suas próprias mãos não nasceu apenas uma criatura, mas uma expressão de sua glória, feita à sua imagem e semelhança. Então, Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Naquele instante, o homem abriu os olhos, contemplando a vida que emanava diretamente do Criador. Ali, no jardim, havia mais do que um Criador e uma criação. Havia intimidade, um vínculo perfeito entre o Pai e o Filho. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente,
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Não é bom, Adão, que você esteja só. Farei para você uma ajudadora idônea. E com o amor e excelência do seu ser, ele fez cair um sono profundo sobre Adão. De sua costela formou a mulher, uma companheira, semelhante a ele, mas única, e juntos refletiram a harmonia do céu. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E o Criador, olhando para a sua obra, declarou que era muito bom. Não lembro se eu já vi de forma tão real o inexplicável, sobrenatural, feito aquelas histórias que jamais pensei fosse acontecer em você. Eu vi os sonhos que eu sonhei sem perceber. É você quem abre as janelas e desfaz a escuridão, trazendo a nossa luz. Você é a luz que clareou meu coração, trazendo luz, a nossa luz. Você é a luz que clareou meu coração. Naquele jardim, tudo cantava louvores ao Senhor. O homem e a mulher andavam lado a lado com Deus, sem pudores, sem barreiras, apenas a pureza do amor e da comunhão. Porém, no jardim havia a serpente. Era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Ela rastejou na sombra, trazendo consigo algo que o Éden nunca conhecera: o engano. É assim que Deus disse: não comam de toda a árvore do jardim? E com esta pergunta, lançou o veneno que faria tremer as entranhas da eternidade. Mais do que uma simples pergunta, essa frase carregava uma insinuação devastadora. Que Deus poderia estar escondendo algo bom, que sua ordem não era justa. Uma insinuação de que ele não falava a verdade, de que sua palavra poderia ser questionada, de que a criatura poderia ocupar o lugar do Criador. O engano, uma nova forma de pensamento, uma falsa ideologia apresentada ali
distorceu a verdade de Deus, levando Eva a desobedecer ao mandamento divino. Nós podemos comer de toda a árvore do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Certamente vocês não morrerão. Deus sabe muito bem que no instante que comerem desta fruta, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Será que eu vou morrer? Mas é muito atraente. Será que Deus está me enganando? Eu vou conhecer o bem e o mal. Será que Ele vai descobrir? O som da mordida ressoou como o eco do primeiro abismo entre Criador e criatura. Naquele instante, o véu de perfeição que envolvia a criação foi rasgado. O que era luz se tornou trevas. O que era harmonia se fez caos. O que era eterno começou a perecer. Naquele momento, Deus viu suas entranhas feridas. O Criador contemplava suas criaturas escolhendo o caminho do engano. O Éden, que fora um santuário, tornou-se o palco da primeira tragédia da humanidade. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Onde estás, Adão? Percebi que o Senhor estava se aproximando, eu fiquei com medo porque eu estava nu, por isso eu me escondi.
Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto dessa árvore, e eu comi. Eva, por que fizeste isto? A serpente me enganou e eu comi. Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Eva, multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua concepção. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Adão, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e fardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. Então o Senhor Deus lançou-os fora do jardim do Éden. Olho em volta, tudo escureceu. Só por um instante queria voltar atrás. Olho em volta, tudo se desfez e não sei mais recuperar. Me perdi ao te olhar, ao te sentir, ao te querer. Me deixei chegar tão longe agora. O que fiz com tudo que vivi, tudo que eu conquistei? Só restou o doce que amargou, o prazer que machucou demais. Só queria voltar atrás. Olha em volta, tudo escureceu. Só por um instante queria voltar atrás. Olha em volta, tudo se desfez E não sei mais recuperar. Me perdi ao te olhar, ao te sentir, ao te querer. Me deixei chegar tão longe e agora. O que fiz com tudo que vivi, tudo que eu conquistei? Só restou o doce que amargou, o prazer que machucou demais. Me perdi ao te olhar, ao te sentir, ao te querer. Me deixei chegar tão longe e agora. Após o Éden, o cenário da humanidade jamais seria o mesmo. O que começou com uma dúvida plantada pela serpente evoluiu para um sistema de engano que se infiltrou em todas as esferas da vida. A primeira falsa ideologia não apenas separou o homem de Deus, mas também abriu um caminho para que outras mentiras se multiplicassem e contaminassem os filhos de Deus ao longo da história. Com o passar das gerações, o mundo que Deus criou para refletir sua glória foi lentamente preenchido com distorções da verdade. Caim, ao rejeitar os princípios divinos de adoração, foi um dos primeiros a demonstrar como o engano conduz ao afastamento de Deus. Ele escolheu o caminho da violência e da autopromoção,
estabelecendo um legado de rebeldia que cresceria na terra. Os descendentes de Adão se dividiram. Uns buscaram a face de Deus, enquanto outros sucumbiram ao apelo das falsas ideologias. As culturas se ergueram, mas em vez de honrar o Criador, passaram a adorar a criação. A idolatria tornou-se o epicentro da corrupção humana. Deuses esculpidos em pedra, madeira e metal começaram a ocupar o lugar do verdadeiro Deus, levando os povos a práticas destrutivas e distantes do propósito divino. No episódio da Torre de Babel, vemos a humanidade unida em torno de um engano ideológico que exaltava o homem acima de Deus. O desejo de fazer um nome para si e de alcançar os céus pela própria força demonstrava o quanto a falsa ideologia da autossuficiência já estava enraizada nos corações. Deus, em sua sabedoria, os dispersou, mas o engano continuou a crescer. Com o passar dos séculos, as falsas ideologias passaram a se manifestar de diversas formas: idolatria, injustiça, orgulho e soberba, relativismo moral. Estas mentiras disfarçadas de verdade trouxeram não apenas sofrimento imediato, mas um distanciamento contínuo da presença de Deus. A idolatria e a rejeição da verdade geraram guerras, escravidão, corrupção e destruição. As nações, antes chamadas para refletir a luz de Deus, tornaram-se sombras de engano e perdição. Mesmo entre o povo escolhido, Israel, os princípios enganosos se infiltraram. O cativeiro babilônico foi um lembrete doloroso de que a idolatria e a rejeição da aliança com Deus têm consequências terríveis. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel clamaram contra as filosofias corruptas, chamando o povo de volta ao Deus verdadeiro, mas muitas vezes foram ignorados. Hoje, o eco dessas teorias fraudulentas do passado ainda ressoa. A idolatria moderna talvez não seja representada por estátuas, mas por valores, filosofias e práticas que continuam a afastar a humanidade de Deus. Materialismo e consumismo, hedonismo, relativismo moral, exaltação do eu, humanismo, movimento LGBTQIA+, nova era, feminismo, aborto, são apenas algumas das formas pelas quais o engano persiste. As falsas ideologias, mascaradas como progresso ou liberdade, têm o poder de desviar culturas inteiras da verdade de Deus. Em vez de adorar o Criador, as nações passam a venerar ídolos feitos por mãos humanas, ideias humanas e valores deturpados. Essas ideologias têm um fator comum: elas afastam o homem de Deus e geram caos espiritual, emocional e físico. As nações foram contaminadas. Cada reino, cada povo trilhou um caminho longe do Deus verdadeiro, edificando suas culturas em ensinos equivocados. As Escrituras descrevem como as nações frequentemente se levantam contra Deus. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Essa rebelião se manifesta em sistemas políticos, econômicos e culturais que rejeitam os princípios divinos. As falsas ideologias penetram nas nações através de valores que promovem a independência de Deus, a perversão da verdade e a busca pela satisfação própria. Elas prometem liberdade, mas trazem escravidão. A Bíblia nos alerta: pois as nações que rejeitam o conselho do Altíssimo são seduzidas por palavras doces, mas nelas habita o veneno do engano, que corrompe os corações e as conduz à ruína.
Mesmo em meio ao avanço das trevas e à propagação das visões enganosas que corrompem as nações, Deus, em sua infinita misericórdia, não abandonou a humanidade. Desde o princípio, o Senhor planejou um caminho de restauração para os povos. A Bíblia afirma que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Este versículo é amplamente entendido como uma profecia messiânica, referindo-se a Satanás como a serpente e a Jesus Cristo como a semente da mulher, destruindo seu poder e trazendo redenção à humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De um lado a noiva de grinalda e véu, e um vestido feito de papel, sujo como quem está ali, mas não queria estar. Sapatos nela já não há, pés descalços ambos a sangrar, e o noivo continua paciente, esperando em frente ao altar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. O preço ele já pagou, a festa preparada foi. Não há mais nada a fazer, só lhe resta esperar. Até quando ela deixará o casamento para continuar encantada com o que nesse mundo está? Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. Como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Esse é o retrato desse nosso tempo. O momento é chegado e o noivo está atento. Até quando ele esperará? Nós, a sua noiva. Ó Senhor, venha nos despertar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. És o resplendor da glória do Pai, a exata expressão do seu divino ser, seu ser. Sustentando por sua palavra todas as coisas, e havendo
mundo feito por seu sangue, a purificação se assentou. À direita da majestade do Pai. A missão de Cristo de vir ao mundo pode ser resumida como o cumprimento do plano de Deus para redimir os povos e estabelecer seu reino que é eterno, justo e cheio de paz. Ele veio como prometido, inaugurando um novo pacto e chamando todas as pessoas de todas as nações para fazerem parte do seu reino, sendo chamados a viver em santidade, amor e comunhão, implantando na cultura corrompida a ideologia do reino. You are not hidden. There's never been a moment you were forgotten. You are not hopeless. Though you have been broken, your innocence stolen, I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true, I will rescue you. There is no distance that cannot be covered over and over. You're not defenseless. I'll be your shelter, I'll be your armor. I hear you whisper underneath your breath. I hear your SOS, your SOS. I will send out an army to find you in the middle of the darkest night. It's true. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Ele é o resplendor da glória e expressa a imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentando-se à destra da majestade nas alturas. Assim como no passado até os dias de hoje, nomes como Isaías, Ezequiel, Daniel, Oséias, João Batista, Paulo, William Seymour, David Wilkerson, Billy Graham, Valnice Milhomens, Augusto Nicodemos, Samuel e Abelardo Felizardo, Marias, Carlos, Andréas. De geração em geração, Deus confia aos seus mensageiros que não se deixem abater pelas forças das trevas que tentam abafar sua voz, nem se deixem enganar pelas ideologias que procuram corromper a mensagem do Evangelho. Pelo contrário,
são impulsionados pela urgência da missão divina de levar a palavra que salva, a luz que acende o caos. Palavras da verdade estão ecoando pelos céus nas nações e as orações que dissipam as trevas da ignorância e do pecado. O sacrifício de Cristo é o centro de toda essa missão. Ele nos capacita a levar a sua luz às nações, proclamando que, apesar das trevas que cobrem a terra, a glória do Senhor já nasceu sobre nós. Essa luz é eterna, inabalável e tem o poder de transformar corações, famílias e nações inteiras. Igreja, as nações precisam de nós, discernindo a verdade da mentira, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as articulações e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. rejeitando as heresias. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Defendendo a fé, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nações, escutem a voz do Senhor. Levanta-se e resplandece, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Este texto é uma promessa profética que aponta para a vinda do Messias, aquele que traria luz ao mundo envolto em trevas. Essa luz não é apenas um brilho simbólico, mas a manifestação do próprio Filho de Deus, enviado para resgatar e restaurar as nações. Jesus, ao morrer e ressuscitar, cumpriu a promessa de ser a luz que ilumina a todos os homens. Ele mesmo declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O sacrifício de Cristo foi o momento em que essa luz brilhou com maior intensidade. A cruz foi onde a escuridão do pecado e a separação de Deus foram derrotadas. Jesus, ao entregar a sua vida, trouxe redenção não apenas para indivíduos, mas para povos e nações, abrindo o caminho para que todos pudessem ser reconciliados com o Pai. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Isso se cumpre através do Evangelho. O sacrifício de Cristo não foi apenas para um povo específico, mas para todos os povos, tribos e línguas. No momento em que Jesus venceu a morte e ressuscitou, ele confirmou essa vitória sobre o poder das trevas, oferecendo uma nova aliança para todas as nações. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Mas, mesmo nas regiões mais sombrias, onde a mentira e o pecado tentam se estabelecer como regras, há uma luz que brilha com força, iluminando os caminhos perdidos. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Deus, em sua soberania e misericórdia, não deixou suas criaturas sem a esperança da redenção. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Nações, escutem a voz do Senhor. Vocês caminham em direção à luz de Cristo, e os reis, ou seja, as autoridades e os poderosos, também se voltarão para ele. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo qual escolheu para sua herança. Portanto, diante de um mundo marcado por ideologias distorcidas e trevas espirituais, podemos nos alegrar, pois a luz de Cristo continua a brilhar. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre o que habitava na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Ele está usando cada um de nós como instrumentos de sua verdade. Somos chamados a ser esses pontos de luz que, com a força da sua palavra, resplandecem nas nações, trazendo o poder transformador de Cristo e, assim,
cumprindo a missão de resgatar e restaurar as vidas para a glória de Deus. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Nações, escutem o que o Espírito diz. Tu serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. ousadia foi derramada sobre nós, uma unção de ousadia para anunciar o ano aceitável do Senhor. Uma unção de ousadia foi derramada sobre nós, uma unção de ousadia para anunciar o ano aceitável do Senhor. Junto com o chofar vou erguer a minha voz para profetizar toda sorte de bênçãos que Deus preparou. Somos boca de Deus aqui na terra, profeta nas nações. Estamos cobertos de autoridade e unção para profetizar. Somos boca de Deus aqui na terra, profeta nas nações. Estamos cobertos de autoridade e unção para profetizar as maravilhas de Yeshua HaMashiach. Vamos profetizar, vamos profetizar. Abra tua boca e profetiza. Abra tua boca e profetiza. Profetiza a cura. Profetiza a cura. Profetiza a libertação. Profetiza a libertação. Profetiza a cura. Profetiza a cura. Profetiza a libertação. Profetiza a libertação. Em nome de Jesus, as cadeias caiam por terra agora. As algemas se soltem, porque Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, chegou nesse lugar. Somos boca de Deus aqui na terra, profeta nas nações. Estamos cobertos de autoridade e unção para profetizar. Somos boca de Deus aqui na terra, profeta nas nações. Estamos cobertos de autoridade e unção para profetizar as maravilhas de Yeshua
A grandeza do plano de Deus para os dias finais é de vivermos em prontidão espiritual, como está escrito: os que estavam reconstruindo as muralhas e os que carregavam tijolos trabalhavam com uma das mãos e seguravam a arma com a outra. Todos os construtores trabalham com as suas armas do lado. No livro de Jeremias diz: se vocês correram como homens e eles os cansaram, como poderão competir com cavalos? Se vocês tropeçam em terrenos seguros, o que farão nos matagais junto ao Jordão? Está na hora de nos voltarmos para Deus em um nível mais elevado de obediência, fé e serviço. Se prepare espiritualmente para enfrentar desafios maiores, correr na velocidade dos cavalos, com a espada na mão e com a tocha na outra. Espada na
tudo que ficou para trás. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Porque o Espírito e a noiva dizem vem. E todo aquele que tem sede, diga vem. E todo aquele que ama o Senhor, vem, receba de graça da água da vida. Oh, espada na mão e tocha na outra. Espada na mão. Estou correndo, espada na mão. Espada na mão. Correndo na velocidade. Correndo na velocidade dos cavalos. Correndo na velocidade. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos e línguas que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Vinde, igreja, adoremos ao Senhor, pois Ele está vindo nos buscar.